Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Olha aí, mais uma semana começando, mais um mês que está começando também e o seu AB1 que está chegando agora nessa segunda-feira, dia 1º de junho. Então vamos às informações. Nessa edição, a gente vai falar sobre mais um ataque de tubarão que aconteceu aqui no litoral de Pernambuco. Pessoal, a vítima foi um menino de 11 anos. Ele foi atingido na mão, na coxa e no quadril. O ataque foi registrado na praia de Piedade, em Jaboatão. A gente vai trazer todos os detalhes ao vivo daqui a pouquinho. Larissa, Juliana e Aline Melo estão ao vivo com a gente nessa segunda-feira. Larissa vai falar sobre reajuste do preço da passagem de ônibus aqui em Caruaru. Olha só que notícia para começar o mês, hein, Larissa? Bom dia para você. É isso, Almir. Bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando o AB1. Teve um aumento, sim, nas passagens de ônibus aqui de Caruaru, em termos de transporte público, tanto para a zona rural quanto para a zona urbana. O valor agora vai ser de R$ 5,00 a passagem de ônibus, que antes custava R$ 4,80 nas linhas urbanas aqui de Caruaru. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais detalhes sobre o que mudou em relação às tarifas de ônibus aqui de Caruaru, Almir. Tá certo, Larissa. A Aline vai chegar com orientações para o contribuinte que não fez a entrega da declaração do imposto de renda dentro do prazo, que inclusive já terminou. Bom dia para você, Aline. Oi, Almir, muito bom dia para você. Pois é, segundo a Receita Federal, a principal consequência é a aplicação de uma multa. E quanto mais tempo o contribuinte demorar para regularizar essa situação, maior pode ser o valor da dívida. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com um representante da Receita Federal que vai trazer essas explicações para a gente, Almir. Perfeitamente. Aline e Larissa estamos juntos nesse AB1. E nessa edição a gente também vai mostrar como é que foi esse primeiro fim de semana do São João de Caruaru dentro da cidade. Vamos ver como foi a movimentação e como foram os shows que animaram o público no sábado e no domingo também, hein? São as festas juninas trazendo muita alegria para a capital do forró. E Gessé Acioli também está ao vivo com a gente e vai trazer informações sobre o Juizado do Forró. Vamos saber como é que foi a movimentação por lá nessa abertura do São João de Caruaru. Bom dia para você, Gessé. Bom dia para você, Almir, bom dia para todo mundo, um ótimo início de semana para todos. Olha só, primeiro final de semana do São João aqui na zona urbana e aí a gente vai falar sobre o Juizado do Forró, né, fazendo esse balanço aí das atividades. O Juizado que chega aos 20 anos de atuação no São João de Caruaru. Daqui a pouco a gente traz detalhes de como foi o final de semana do São João em relação à segurança. É isso, esses assuntos estão reunidos no nosso AB1 de hoje. E olha, a partir dessa segunda-feira nós vamos conferir uma série de reportagens sobre a importância da produção de milho nesse período junino, hein? E na primeira reportagem especial, a gente vai entender como esse tipo de cultivo gera renda para tantas famílias aqui da nossa região. É no seu AB1 dessa segunda-feira, que está começando agora. Onze horas mais 50 minutos, uma ótima semana para todo mundo, hein? Vamos juntos na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay também. Tem o QR Code aí do lado que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Para começar, a gente dá aquela olhada para ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante. Choveu agora pela manhã, chuva rápida. A gente está vendo agora o tempo um pouco mais aberto, algumas nuvens, céu azul. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve seguir assim, mas que podem ocorrer mais chuvas isoladas ao longo do dia e da noite também, hein? Agora a temperatura está marcando 27 graus e a mínima deve ficar na casa dos 20 graus. E a gente começa falando sobre mais um ataque de tubarão registrado no litoral de Pernambuco, pessoal. Infelizmente, dessa vez, a vítima foi um menino de 11 anos que está internado no Hospital da Restauração, no Recife. A unidade informou que o quadro é grave, mas a criança está estável. Com esse caso, Pernambuco chega a 83 ocorrências envolvendo tubarões desde que o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão passou a registrar os casos em 1992. Imagens feitas do alto de um prédio na Praia de Piedade mostram o momento em que o menino de 11 anos recebia os primeiros atendimentos na areia. De acordo com testemunhas, ele foi retirado do mar por banhistas e socorrido por guarda-vidas.
O incidente aconteceu pouco depois de 1 da tarde. O menino apresentava ferimentos na mão, no quadril e na coxa. A criança recebeu atendimento pré-hospitalar antes de ser encaminhada para o Hospital da Aeronáutica. Depois, batedores fecharam a Avenida Senador Sérgio Guerra, em Piedade, e a ambulância seguiu para o Hospital da Restauração, referência neste tipo de atendimento. O menino deu entrada no HR por volta das 3 horas da tarde. O quadro era considerado estável. Ele foi atendido por uma equipe multiprofissional e passou por cirurgia. O incidente com tubarão aconteceu nessa área da Praia de Piedade, que não é proibida para banho, mas tem várias placas alertando sobre o risco. Nenhum incidente tinha acontecido nesse local, mas Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, é o município com mais casos registrados em Pernambuco, 28 no total. Só na Praia de Piedade foram 24 casos, segundo o CEMIT, Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão. De acordo com o órgão, a espécie ainda não foi identificada. Dona Lena viu o momento em que o menino estava na areia, depois de ser mordido pelo tubarão. Eu estava sentada aqui e 2 garotos tirando ele, puxando um pelo braço, o outro no outro, trouxeram até eu saí correndo, né, para ver, porque falaram que era afogamento, aí chegou na hora eu vi o sangue. Quando eu vi o sangue, tem desespero, né? Alexandre é barraqueiro há 20 anos, no trecho da praia onde aconteceu o incidente. Ele disse que conhecia a vítima e que o menino mora próximo à praia. Quando eu vi a correria, né, o pessoal correndo para ajudar, tentando ajudar, gritando. O tubarão pegou o menino ali, aí foi lá, tá lá o estrago lá, né? O bichinho pequeno, deu mó dó. Ele estava sozinho, acompanhado? Tá acompanhado, acho que foi a tia dele, o marido da tia dele, tudo ali, um desespero na hora. Porque nessa área não tem guarda-vida, viu? Nessa área aqui não tem, você vai encontrar um guarda-vida lá na igrejinha de Piedade. Uma área dessa grande aqui é para ter guarda-vida, que é a área que a pessoa toma banho, né? Sayonara estava na praia desde o começo da tarde e ficou muito sentida ao ver o estado do menino depois do incidente. Presenciei, né, praticamente o ataque, né? Não sei, o familiar dele muito nervoso e fiquei muito triste, né, pelo caso, que eu sou mãe também e é uma área de risco, mas o povo ainda toma banho, né? Sempre os bombeiros estão passando dentro do mar com jet ski e falando, sai da água, mas o povo é teimoso. Às 4 horas da tarde, quase 3 horas após o incidente, nossa equipe de reportagem presenciou várias pessoas tomando banho de mar em um trecho próximo. O governo do estado disse que havia guarda-vidas atuando na área no momento da ocorrência e que o litoral pernambucano tem 150 placas alertando para o risco de tubarões. Então fica o alerta também para quem costuma sair aqui do interior e ir para essa região do litoral, para ter muito cuidado, né? Observar as placas e tudo, para evitar acidentes desse tipo. Agora a gente muda de assunto, vamos seguindo, porque o São João de Caruaru, dentro da cidade, começou oficialmente na noite do último sábado. Muita gente foi ao Pátio de Eventos Luiz Gonzaga curtir as atrações e a gente acompanhou tudo, hein? Veja. Olha para o céu de Caruaru e vê como ele está lindo. Foi assim que os versos de uma canção famosa do período pareciam estar sendo materializados nessa troca de belezas, onde o céu e a terra do forró se uniram para dar as boas-vindas ao São João 2026, a grande festa do povo nordestino. No Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, dezenas de pífanos, junto dos mais tradicionais instrumentos, fizeram ecoar a força de uma tradição centenária, com a Orquestra de Pífanos e o maestro Mozart Vieira e a Banda de Pífanos de Caruaru, tocando grandes clássicos da nossa música. A gente precisa se empoderar com a nossa cultura. Vamos receber todas as tribos, o sol nasceu para todos, mas é muito importante, eu sou muito vaidoso, sou muito barrista, é muito importante ser do país de Caruaru, ser daqui e a gente dignificar Caruaru para o mundo com o que a gente tem de mais puro, que é o barro, que é o pifeiro, que é o sanfoneiro, que é o trio. Então, estou muito emocionado depois de um show de rock and roll pifânico desse.
E foi assim, com um repertório cheio de músicas tradicionais, que a paraibana Elba Ramalho, que há 2 anos não abria o São João de Caruaru, voltou a celebrar esse momento como algo especial para a abertura de uma festa que vai até o final do mês. Durante a entrevista, a cantora falou da imortalização do forró tradicional, citando artistas caruaruenses como símbolos do ritmo musical. Eu defendo minha história, eu defendo meu país, eu defendo meu Nordeste, eu defendo isso aqui, que eu sei que há muito empenho, muita dedicação, muita luta. Encontrar hoje com Azulão, com Nildo Almeida, que é a verdadeira história. O que seria de Caruaru quando não falarem mais da feira de Caruaru? Então essas coisas já estão imortalizadas na obra dos artistas e é bom que a gente traga para o palco. E teve fã com plaquinha, celebrando a presença de Elba na abertura da festa. Eu sou fã de Elba Ramalho desde criança, eu amo essa mulher. E esse casal todo animado. Gostam tanto do forró que vieram fazer morada em Caruaru. Tô morando daqui agora há 4 meses, mas eu vim de João Alfredo, Pernambuco. E curtiu um forrozinho assim, abrindo São João? Sou fã de Caruaru, fã, e eu vim morar aqui agora. Para curtir a festa e em especial o show de Elba, Fabrícia veio de muito longe. Estou amando São João, sou do Rio de Janeiro. É a primeira vez ou já veio outras vezes? Não, é a terceira vez. A terceira atração da noite foi Solange Almeida, com um show recheado de sucessos da carreira e com músicas características da época junina, que inclusive fazem parte do seu novo projeto. Eu sempre falo que para mim é a época do ano, a época do ano que eu mais amo, a que eu mais espero, a que eu vivo desde pequenininha. Então assim, ela me remete à infância, ela me remete a amor, ela me remete à família. Então desde muito cedo a minha mãe me preparava os looks para o São João. As músicas que eu gravei eram as músicas que eu ouvia quando pequena. Então, assim, eu tento retratar isso, mostrar para as pessoas, fazer um resgate dessa tradição, né? No meio do público, fãs de todos os lugares. Carla veio do Ceará para ver a cantora em Caruaru. Eu sou fã de Solange, lá da minha terra de Oricuri, que eu não sou daqui, sou de Oricuri. Sou apaixonada por Solange e esse álbum dela, Sou João, tá perfeito. A cantora Mari Fernandes foi quem fechou a noite, trazendo sucessos atuais e fazendo o público cantar junto, numa energia que, pelo visto, vai se manter o mês inteiro. Incrível, Mari Fernandes, olha, é pra lascar os corações. E no domingo, os festejos juninos continuaram aqui na capital do forró. Durante o dia, teve a festa do Tareco e Mariola. E a noite foi marcada por mais shows lá no pátio de eventos. Dá só uma olhada. A festa começou cedo para reforçar que na terra do maior e melhor São João do mundo, o forró não tem hora certa. Em uma caminhada, gente de todas as idades brincaram pelas ruas do Velho Vassoural. Elaine acompanha o Tareco e Mariola desde o início e mais uma vez veio participar da comida gigante, hoje em família. Essa festa sempre foi uma festa muito bonita, organizada e para trazer felicidade para as pessoas, desde a primeira que eu tô aqui. É uma brincadeira bem legal, né? O que é que tu tá achando daqui? Muito bom. E tu já comeu o Tareco e Mariola ou vai comer ainda? Vou comer ainda. E assim o Tareco e Mariola desce mais um ano a avenida, há quase 2 décadas, transformando a Avenida do Vassoural em uma enorme passarela. Essa cidade vai tremer e a galera vai voar.
caminhada parou no Parque 18 de Maio, ao lado do Sesc, onde mais forró esperava pelo público. Eu acredito que pela estimativa que cada ano cresce, tem uma faixa de umas 15 mil pessoas. 15 mil pessoas, é muita gente, e uma festa que a gente vê de pessoas de diversas idades, várias famílias brincando, né? Realmente, a gente é o que a nossa festividade quer, agregar a família de um bairro, trazer os turistas, trazer as pessoas da zona rural. E aqui é uma congregação, né? Ave Maria, eu fico felicíssima, porque dá a vontade de cada ano a gente fazer cada vez mais. Mais de 50 quilos de tareco e mais de 8 mil mariolas foram servidos. A mariola ainda é do tempo pequena, mas só que o tareco não é muito não. Mas a senhora lembrar do tempo da infância? É. Eu comia muito. E o tareco e mariola, aprovado? Provadíssimo, show de bola. Todo ano eu como, todo ano. Muito bom. Foi só anoitecer para o público vir para o pátio de eventos. E mesmo num dia em que tinha tudo para ser preguiçoso, lá estava o público fiel. Eu tô aqui no melhor São João do mundo, que é aqui em Caruaru. Tá bom? Tá ótimo, tá excelente. E amanhã tem trabalho logo cedo, mas o forró é um forró mais alto, porque tá na veia do coração. Assum Preto foi quem abriu as apresentações do domingo. Logo depois foi a vez do forró romântico de Cavaleiros do Forró. A banda trouxe músicas que marcaram gerações. Você deve estar, quem sabe diz aí. Que? Denise trouxe até uma faixa para mostrar um amor pela banda. Cedo. Cheguei, fui a primeira. E esse forrozinho assim, é apaixonante, né? Ah, demais. E com tanto forró assim, ficar parado não era opção. Mastruz com Leite foi outra banda que levou o forró das antigas para o pátio. Canções que até hoje se mostram atuais na boca do povo. Quero saber o que sinto por você, de onde vem tanto querer, eu mesma sei por quê, explicar essa paixão. Logo depois foi a hora do romantismo de Limão com Mel. A gente só tem que agradecer demais por mais um ano estar aqui presente para nós. É uma honra. É exatamente dessa forma. Vamos surgir das cidades, mas a gente fica em Caruaru. Em Caruaru, até sair o nome da gente, e com certeza é uma felicidade muito grande. Eu sempre me emociono porque eu tenho a sorte, a felicidade e a bênção de há mais de 20 anos pisar nesse palco. O Edson muito mais, né, Edson? E é sempre uma grande emoção, é sempre um frio na barriga, às vezes a garganta seca, porque é uma responsabilidade muito grande, é uma festa para o mundo, né? Jonas Esticado foi o último a subir ao palco. Infelizmente vai ter que entender, o tempo passou. Eu tô vivo em Caruaru, meu filho! Já passa de meia-noite no pátio de eventos Luiz Lua Gonzaga. É oficial, estamos no dia 1º de junho, o mês mais importante para os nordestinos, para nós caruaruenses. Estamos comemorando de forma especial, com muito forró. Quantos você já beijou? Só beijei quem amei, mas se juntar quem amei, não dá você. O que é que você tem? Que as outras não tem. Então vamos para a redação agora, porque Larissa Juliana está chegando com os destaques do nosso portal. A gente segue falando sobre festa, porque teve artista que deixou o palco durante um evento aqui na região. Que história é essa, hein, Larissa? Uma boa tarde para você.
Foi isso mesmo, Almir. Uma ótima tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o AB1. Olha, o artista Vicente Neri surpreendeu o público ao aparecer irritado, defender o jogador Neymar, jogar o violão no chão e depois deixar o palco. O artista falou que a seleção brasileira sem o atacante não vale nada. Logo depois da declaração, Vicente Neri arremessou o violão no chão e deixou o palco. A cena foi registrada por pessoas que acompanhavam o show e os vídeos repercutiram nas redes sociais. Acompanhe aí na tela um momentinho aí, um registro desse vídeo. É uma negação. Já tá bêbado. E mesmo depois de sair do palco, os músicos, as bailarinas continuaram a apresentação. E aí o vídeo que a gente tem no G1 mostra com mais detalhes isso. E a equipe do artista não se pronunciou oficialmente ainda sobre esse fato, mas o Vicente Neri publicou mensagem nas redes sociais e disse que pretende voltar a Angelim para fazer um show gratuito para os fãs. Ele também fez alguns comentários sobre como é o trabalho na estrada, que dura muitas horas. E aí a gente também deixa o espaço aqui aberto para que a equipe se posicione e traga um posicionamento oficial sobre esse momento que foi registrado aí e que está disponível uma matéria no nosso portal, Almir. É estranho, não é? Estranho e lamentável também. A gente vai seguir acompanhando aqui nessas informações do G1. Mudando de assunto, Larissa, quer dizer que o mês começa com a tarifa, a passagem de ônibus mais cara aqui na capital do Agreste, né? Exatamente, Almir. Dia 1º hoje e já aumentou a tarifa de ônibus aqui em Caruaru nas linhas urbanas. O valor passou de R$ 4,80 para R$ 5,00 aqui em Caruaru e esse valor também tem uma diferença porque agora todas as linhas da zona rural também passam a custar R$ 5,00. Em alguns casos, esse valor era mais alto e agora foi unificado para R$ 5,00. E a passagem estudantil também foi reajustada e passa a custar R$ 2,50. Segundo a Prefeitura, além do aumento, foi criada uma tarifa única, né, para todo o sistema de transporte coletivo da cidade. A gestão municipal afirma que a medida vai simplificar a cobrança e beneficiar usuários de linhas rurais mais longas. O último reajuste da tarifa de ônibus, Almir, havia acontecido no ano de 2023. E aí, mesmo assim, esse valor, R$ 5,00, pesa um pouquinho no bolso do trabalhador, de quem precisa pegar o transporte público diariamente, né, Almir? Pesa sim, claro, Larissa. A gente sabe o esforço do trabalhador, da trabalhadora para organizar esse orçamento para o mês inteiro. A gente sabe que não é um uso isolado, não é, do ônibus, é todo dia, não é? Quando sai de casa, às vezes tem o intervalo do almoço, a volta para casa à noite pesa sim. A gente também vai seguir acompanhando tudo aqui nessas informações do nosso portal junto ao AB1. Muito obrigado por essas informações de hoje, Larissa. Bom trabalho para você. Eu que agradeço, um ótimo dia para você e para todo mundo que está acompanhando o AB1. Valeu. Vamos seguindo? Olha só, a TV Asa Branca foi homenageada durante o início dos trabalhos do Juizado do Forró aqui em Caruaru. Vamos dar uma olhada? O lançamento contou com a presença de autoridades do meio jurídico, educacional e órgãos de segurança. Já são 20 anos de atuação com a prestação do serviço para garantir o direito do cidadão em situações de menor potencial ofensivo e na solução de problemas relacionados ao consumidor durante os festejos, com novidades nesse ano. A grande novidade, né? Um tratamento humanizado que vai ser oferecido às mulheres contra a violência contra as mulheres, crianças, idosos e adolescentes. Então, a Sala Lilás, ele entra como um componente ainda maior de segurança e ação social, que é o Juizado do Forró. Alguns parceiros da ação foram homenageados, como a TV Asa Branca, lembrada pelos 35 anos de apoio à cobertura do evento. A emissora foi representada pelo jornalista Joel Almeida. É uma homenagem pelos seus 35 anos também de cobertura jornalística, de informação de primeira para o povo de Caruaru e região. E para a gente, o Juizado do Forró, a honra de ter a divulgação do nosso equipamento. A TV Asa Branca sempre nos prestigiou divulgando o nosso trabalho. Então, é importante para o Tribunal de Justiça, repito, não para a pessoa do juiz Mário Piraja, mas para o
tribunal, para a instituição que mantém esse equipamento, que protege o cidadão da violência. Então, para nós da SES Unita, é um espaço também muito importante para a formação dos nossos estudantes, como é também um importante espaço para a sociedade que confia no trabalho, na prestação de serviço judicial que é prestado aqui pelo Juizado Especial. E a TV Asa Branca, ao longo desses anos, foi sempre uma parceira presente, uma instituição que, fazendo o seu jornalismo de maneira muito séria e muito concreta e muito comprometida com a verdade, esteve sempre ao lado do Juizado do Forró para viabilizá-lo e dar visibilidade para a comunidade em geral. Bom, e falando ainda sobre o Juizado do Forró, vamos saber qual foi o balanço desse primeiro fim de semana junino lá no pátio. Gessé Acioli está com a gente ao vivo e vai trazer esses detalhes agora. Hein, Gessé? Boa tarde para você. É isso, amigo. Boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Eu estou aqui com o coordenador do Juizado do Forró, doutor Marupiraja Ramos. Doutor, tivemos um final de semana, o primeiro final de semana aqui na cidade, né, com a presença do juizado em mais um ano. São 20 anos, inclusive, de atuação. A gente parabeniza o trabalho que é feito. Mas conte para a gente o que é que teve de balanço nesse primeiro final de semana. Boa tarde. Boa tarde. Pela Polícia Civil, os registros é de um balanço muito tranquilo, né? A primeira noite não tivemos nenhum TCO, na segunda noite, agora, 31, tivemos 4 TCOs, que as audiências estão até marcadas para o dia 5 de junho, o próximo plantão, que é a próxima sexta-feira. Mas o que ainda chama atenção são os furtos de celulares, né? Há uma preocupação da polícia, intensificada, tanto militar como civil, para que nos próximos plantões a gente possa ter realmente uma melhor definição de como está sendo esse tipo de ação dentro do Pátio Forró. Mas foi um final de semana que a gente pode dizer que iniciou muito bom, de pé direito, que muita festa, muitos shows foram maravilhosos e os registros são normais dentro do tamanho da festa. Aproveitando para passar o serviço, né, o juizado segue funcionando ali no Espaço Cultural Tancredo Neves. Exatamente, é onde funciona o COI, né, o Comando de Operações Integradas, com a sala lilás, né, pronta para receber mulheres, adolescentes, crianças e idosos que sofram qualquer tipo de violência. Vamos fazer o acolhimento e dar total suporte a essas pessoas. Então funcionamos de 21 horas até o último show do Pátio Forró e estaremos juntos já na próxima sexta-feira, dia 5, quando recomeça o funcionamento do Pátio Forró. Dentro desses 20 anos, pode-se dizer que nós temos aí um trabalho que vem avançando e a cada ano sempre melhorando. Sem dúvida, são 20 anos e na abertura fizemos uma festividade, uma solenidade. Reconhecemos alguns órgãos que são parceiros do nosso trabalho e um deles foi a TV Asa Branca, né? Homenageamos a TV Asa Branca, o grupo Asa Branca, né? Rádio CBN, TV, que realmente faz um trabalho maravilhoso em divulgar esse equipamento, que é um equipamento tão importante para a sociedade de Caruaru e região. Doutor, muito obrigado pela participação. Doutor Marupiraja Ramos, que é coordenador do Juizado do Forró, e a gente segue aqui trazendo informações sobre o nosso São João, que está só começando, Almir Villanova. Só começando, Gessé Acioli, só começando. E o nosso AB1 também, né? Daqui a pouquinho você está voltando com outras notícias. Valeu! E olha, pessoal, amanhã a gente vai falar sobre a situação do camelódromo aqui em Caruaru, hein? Essa é mais uma demanda do Minha Comunidade e nós vamos fazer mais uma cobrança. Olha só. Nesta terça, o Minha Comunidade volta ao centro de Caruaru para falar da falta de estrutura de um local bem movimentado, o camelódromo. Aqui há diversos comerciantes que esperam melhorias, entre elas a cobertura no espaço. Será que agora vai dar certo? É cobrança, é no Minha Comunidade, é aqui no seu AB1. É aqui no AB1, é amanhã. E agora a gente vai para o intervalo, pessoal. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a Carteira Nacional de Habilitação, porque o exame toxicológico também será obrigatório para quem pretende tirar a primeira habilitação, hein? Todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1, meio-dia, 15 minutos agora. E o seu AB1 está de volta, meio-dia, 17 minutos. E como a gente sabe, o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda terminou no último dia 29 de maio. Mas o que acontece com quem perdeu esse prazo? Como é que faz para se reorganizar junto à Receita Federal? A Aline Mello vai trazer essas informações agora e ao vivo. Não é isso, Aline? Boa tarde para você.
Isso mesmo, Almi. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. A gente está aqui com Rafael Casimiro, ele é auditor fiscal da Receita Federal e vai explicar para a gente primeiro, Rafael, o que acontece com o CPF da pessoa que não cumpriu esse prazo. Muita gente tem dúvida, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Aline. Boa tarde a quem está nos assistindo. O CPF de quem é obrigado a declarar, mas não fez a declaração, ele fica na situação pendente de regularização. Isso não é agora, demora alguns dias. Mas se a pessoa é obrigada a declarar e não fez, e não vier a fazer, o CPF dela vai ficar na situação pendente de regularização. E isso na prática significa o quê? A pessoa fica impedida de algo? É semelhante a uma suspensão. Gera uma série de transtornos. Então quem tem conta em banco público não pode movimentar a conta, não consegue tirar empréstimo, não consegue tirar um passaporte, fazer um diploma na universidade, ou seja, tem uma série de problemas. As pessoas que não cumpriram com esse prazo também ficaram sujeitas à multa, né? Isso, como é que funciona essa questão? Sim, na hora que eles apresentarem a declaração com atraso, o próprio programa, o próprio sistema vai calcular uma multa cujo valor mínimo é R$ 165,74. Aí vai ser somado ao valor a pagar do imposto de renda. Como é que o contribuinte pode fazer para consultar a sua situação? Ele pode consultar no site da Receita Federal, no serviço ECAC. Então lá naquele site, se a pessoa tiver o selo do Gov conta prata ou ouro, ela consegue entrar no serviço Meu Imposto de Renda e ver todas as situações dele lá. Consegue ver o seu cadastro no CPF, ver se está regular. Então tudo pelo serviço chamado ECAC, dentro do site da Receita Federal. Além de consultar a situação, também é possível fazer esse novo preenchimento? Sim, a pessoa que ainda não declarou, e se ela tiver facilidade de fazer a declaração pelo celular, pelo computador, ela mesmo pode declarar. Utilize o serviço declaração pré-preenchida, que já vem todos os dados pré-preenchidos na declaração e facilita muito. Vai pagar essa multa que eu falei, mas pelo menos o CPF dela não vai ficar na situação pendente de regularização, que é semelhante à suspensão. Quem tiver dificuldade de fazer sozinho, pode procurar algum órgão? Existem contadores habilitados aqui em Caruaru que podem auxiliar, mas também a Receita Federal possui um convênio com a FAVIP e com a ACES. É chamado Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil, o NAF. Então lá as pessoas que não podem pagar o contador podem procurar a universidade, a FAVIP ou a ACES para fazer a declaração lá. E a partir de agora não existe mais um prazo, né? Isso tem que apenas ficar atento devido à multa. Isso, que não existe prazo. Quem era obrigado a declarar ano passado, que ainda não fez, ela tem que declarar para o CPF dela não ficar suspenso. Como eu falei, não vai ser agora a suspensão, demora alguns dias. Mas quanto mais rápido a pessoa sanar a situação, melhor. Ok, Rafael, muito obrigada por suas explicações. Almir, volto com você. Perfeitamente. Aline, muito obrigado por essas informações ao vivo, hein? Bom trabalho para você. E na próxima segunda-feira, dia 8, vai ter mudança importante para quem vai tirar a primeira habilitação. A partir dessa data, a realização do exame toxicológico será obrigatória para quem vai tirar a CNH nas categorias A e B. Então, Gessé Ascioli está voltando para falar sobre esse assunto agora. Gessé? Pois é, Almi, a gente volta para falar desse assunto, né, que muita gente ainda está em dúvida como é que vai funcionar. Eu estou aqui com o Bruno Santos, que é diretor-geral do Detran Pernambuco. Bruno, diante dessa mudança, né, do incremento agora do exame toxicológico para as categorias A e B, né, as pessoas que vão tirar ali a categoria inicial, né, da habilitação, como é que vai funcionar? Boa tarde. Boa tarde, Almi, boa tarde a todos. Exato, a partir do próximo dia 8 de junho, o exame toxicológico ele passa a ser exigido pelo Detran Pernambuco para os candidatos à primeira habilitação, categoria A e B. Todo o processo ele é feito pela Senatran. O candidato ele entra no aplicativo CNH do Brasil ou no site da Senatran, verifica as clínicas que são credenciadas, se dirige à clínica, faz o seu exame e não precisa trazer o laudo. Como as clínicas elas são credenciadas, esse laudo ele é disponibilizado no sistema. A partir daí, o candidato com o laudo, com a certidão, o laudo negativo, o candidato já pode se dirigir e agendar os seus exames da psicométrica, que é o psicológico e o oftalmológico. Agora, Bruno, quando a gente fala sobre uma mudança como essa, né, já que ela existia nas categorias mais avançadas da habilitação, o que é que muda isso na prática, né? Você diante, né, da direção do departamento, como é que vai funcionar, como é que você observa essa mudança? Bom, é uma mudança significativa, o usuário ele passa a ter uma etapa a mais, é uma etapa a se vencer a mais. Então agora é importante que se diga, esse laudo ele tem validade de 30 dias, ele precisa procurar, 30 dias, ele tem validade de 3 meses. Com essa validade em dias, está dando tudo certo, aí sim que ele vai poder agendar os demais exames. Se não tiver o laudo positivo, aí ele vai ter que refazer o teste, pedir um reteste para poder agendar os seus exames da psicométrica. Sem isso, ele não consegue agendar.
E aí, a partir dessa mudança, né, como é que fica a questão das taxas, né, para o pagamento dentro dessa nova realidade? Os exames da psicométrica, você emite as taxas diretamente no site do Detran. É um processo que já faz parte, já está incluso. Agora, esse exame toxicológico é direto com a Senatran. A gente não tem absolutamente nada a ver. Então, o usuário ele vai ter que entrar no site, verificar quais são as clínicas credenciadas e se dirigir diretamente à clínica. Vamos lá. Eu tenho uma categoria A, quero agora classificar junto com a B. Como é que faz? Eu tenho que fazer o exame também? Tem que fazer o exame sim. Agora o exame é solicitado em todas as categorias. Antigamente era só na C, D e E. Agora mais não, agora todas as categorias. E a partir dessa mudança a gente já deve observar essa nova realidade a partir da segunda-feira, mas, por exemplo, eu já iniciei meu processo, tem gente que está aí no processo, já deu entrada. Vai ser necessário? Não, se você já deu entrada no seu processo, se você está em curso no seu processo de CNH, ele não é necessário. Agora, para os candidatos que estão iniciando o processo, sim, aí será obrigatório. Agora, os que já deram início, não. Vale a pena lembrar também que, como houveram outras mudanças, né, para o processo de retirada de habilitação, isso também é mais uma medida, né, de forma geral, não do Detran de Pernambuco, mas uma medida nacional. Isso, é uma medida nacional. A gente está atendendo uma resolução 1020 de dezembro de 2025, é uma resolução federal, a gente é obrigado a atender, então não é uma decisão interna do Detran de Pernambuco e nem dos Detrans estaduais, pelo contrário, é uma decisão federal e a gente tem que cumprir. Bruno, muito obrigado pela participação conosco. Bruno Santos, que é diretor-geral do Detran Pernambuco, trazendo essas orientações. Então, fica ligado aí para não perder nenhuma orientação sobre a necessidade de tirar agora a CNH, e nesse caso, com o incremento do exame toxicológico, já a partir de quem vai dar entrada a partir da próxima segunda-feira. Almir. Exatamente, recados importantes aí para a turma da primeira habilitação. Muito obrigado, viu, Gessé? Bom trabalho para você. E agora vamos até o Agreste Meridional, para a gente ver como é que está o tempo lá em Garanhuns também. Vamos dar uma olhada aí na Cidade das Flores. Por lá o dia deve seguir assim, com sol entre nuvens, mas pode chover de forma rápida agora à tarde e à noite também. A temperatura nesse instante está marcando 26 graus e a mínima deve ficar em torno dos 19, pessoal. E o intervalo está chegando por aí. Na volta, a gente vai falar sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. O Central jogou fora de casa e não conseguiu segurar o América. Todos os detalhes no AB Esporte, hein? A gente volta já, 12h, 25 minutos agora. AB1 de volta para você nessa segundona, 12h, 27 minutos. Vamos dar uma olhadinha no pátio de eventos? Tem imagens ao vivo aí para a gente dar uma olhada. Olha só, um grande vazio nesse momento, né? Uma imagem que a gente não está muito acostumado a ver, né? Tem sempre aquela ideia do pátio lotado, mas está aí o pessoal da manutenção, o pessoal que trabalha para deixar tudo reorganizado para as próximas apresentações e atrações ali naquele palco gigante do São João de Caruaru, não é? A gente tem essas imagens ao vivo aí para marcar um pouquinho desse clima aqui na capital do forró, nesse local que é o grande centro das atrações durante o ciclo junino. Imagens ao vivo. E agora a gente vai dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região. Sempre bom a gente dar essa olhadinha, ó, começando por Belo Jardim, que fica aqui no Agreste, mínima de 19 graus, pessoal, e a máxima pode chegar aos 27. Joaquim Nabuco fica ali na Zona da Mata. Olha aí, mínima de 21, máxima de 29 graus. E lá no Sertão, Sertânia, aí ó, temperatura mínima 19 graus, a máxima pode chegar aos 29, hein? Vamos para o AB Esporte agora, porque o Central jogou nesse fim de semana fora de casa. A Patativa encarou o América, mas não conseguiu vencer, hein? O adversário. Matheus Antunes está com a gente ao vivo e vai falar sobre essa partida. Boa tarde para você, Matheus. Boa tarde, Almir. Uma excelente tarde para todo mundo que está acompanhando o AB1. Eu acho, Almir, que o torcedor centralino teve um tempo para esfriar um pouco a cabeça. São João começou. Inclusive, vi até alguns torcedores indo curtir um pouco para relaxar, porque a situação complicou um pouco. A Patativa foi a Natal enfrentar a forte equipe do América, que perdeu por 1-0. Quem começou atacando foi a equipe potiguar, mas o Central tem Milton Rafael, que conseguiu fazer grandes intervenções no jogo. E olha que o Central, ele não ficou só acuado não, viu? Tentou ir para cima, jogou. E olha, a primeira grande chance do Central foi com o Juan. Puxou para o meio, chutou para fora. Teve chance também o América com a Alexandre Aruá, chutou cruzado a bola para fora. Depois o Central volta a atacar com Augusto Potiguar, uma cobrança de falta. O Renan Bragança
fazendo essa brilhante defesa e o Yuri Mamute depois furando, mas a cobrança de Potiguar também foi muito bonita, parabéns ao Renan também por essa defesaça, né? E depois o América pressionou e aí a gente vai ver agora que chegou ao gol. Aos 16 minutos do segundo tempo, Galvão marcou o gol que deu a vitória para o América. O Central, homem, ainda teve uma chance no final do jogo com Caio Vinícius. Bola lançada para a área, Caio Vinícius sozinho cabeceou para fora. Bom, o resultado não foi o que o torcedor do Central esperava e que agora não depende mais de si para se classificar. Agora vai enfrentar o Laguna na última rodada no Lacerdão e a gente vai com todas as torcidas possíveis contra esse jogo. Além do Central, homem, outro jogo rolou neste final de semana. Foi o ABC que permaneceu na liderança do Grupo A8 porque venceu ontem e está aqui na tela os dois resultados. América contra o Central 1-0, ABC venceu o Laguna, vai disputar ali contra o América de Natal a primeira colocação na última rodada, então tá tudo em aberto. Não tem nenhum time aqui que vai jogar com time misto, até porque para as pretensões do ABC e do América terminar em primeiro do grupo vale muito. Então o Central também conta com isso, porque na última rodada o Maguari enfrenta o ABC e o América vai enfrentar o Souza fora de casa na última rodada. Enquanto isso, o Central já enfrenta o rebaixado não, né, que não tem mais rebaixamento, mas o já eliminado da competição Laguna na última rodada, então tudo em aberto e é possível sim acreditar torcedor alvinegro, Almir. Tem que seguir acreditando, é essa função do torcedor de verdade, né? Não vai até o fim. Mas olhando daqui, percebi que está faltando um jogo, é porque o Maguari joga hoje, não é isso, Matheus? Isso mesmo, amigo. O Maguari joga hoje contra o Souza, como a gente estava falando, um adversário, um confronto direto, e quem está de olho também nesse jogo é inclusive o Central, porque tá ligando ali o secador. Já já a gente vai mostrar a situação dos times na tabela para vocês entenderem o tamanho do bololô que está esse grupo A8 para essa última rodada. Acompanhe aqui no telão o confronto. Hoje, 8 horas da noite, Arena de Pernambuco, Maguari e Souza. Vale lembrar que o jogo foi mudado para a Arena por conta de faltas de adequações do estádio Arthur Tavares em Bonito. Foi o próprio presidente Ítalo Pontes que confirmou para a gente. É uma pena o time fazer esse último jogo da fase de grupos longe, mas a gente também fica na torcida por uma vitória do Maguari para encaminhar o avanço para a segunda fase da competição. Inclusive, Almir e pessoal aí de casa, o professor Dico Ole mandou um vídeo para a gente falando sobre esta partida tão importante contra o Souza. Vamos conferir. Vai ser uma postura ofensiva, né? Uma postura de agressividade, de intensidade. Nós temos uma equipe muito qualificada, muito qualificada tecnicamente, então não tem como pensar de outra maneira que não seja para jogar, para ganhar, e não para não perder, que é completamente diferente, mas isso aí já faz parte, né, da história do clube, né, uma equipe que sempre joga para vencer, muito ofensiva, e é o espírito da nossa equipe aqui também, que tem muita qualidade, então vamos continuar, né, com essa intensidade, com essa busca incessante pela vitória, tentando produzir, né, situações de gols, como nós construímos nos últimos jogos, só que dessa vez com um pouquinho mais de tranquilidade para fazer o gol e nos dar essa vitória que é tão importante. Pois é, jogo dificílimo contra o Souza, mas ainda há esse cenário em que as duas equipes pernambucanas daqui do interior, Central e Maguari, avancem de fase, Almir. Exatamente, seu Matheus. E você tem informações dos times pernambucanos que entraram em campo nessa rodada da Série D também, né? Sim, Almir. Pelo grupo A9, a gente tem o Decisão e o Retrô que chegam vivos para a última rodada. Temos aqui os resultados também da partida. O Decisão venceu o Sergipe, esse jogo dificílimo lá no Sesc Goiânia. Decisão 3, Sergipe 2. O jogo foi ontem, a gente cobriu em tempo real no GE Caruaru e região. E o Retrô conseguiu arrancar o empate contra o Serra Branca no Amigão. Jogo também dificílimo. As duas equipes chegam vivas, inclusive o Decisão tem um jogo a menos contra a equipe do 13 da Paraíba. Aquele jogo foi adiado por conta das fortes chuvas ali na região. E aí tem um jogo a menos, pode chegar ainda melhor colocado para a última fase. Então ficou assim a classificação da penúltima rodada da primeira fase. Vale lembrar, como eu estava falando, que só avançam 4 times para a segunda fase. No grupo A8, ABC lidera com 20 pontos e América, olha, com 18, como eu estou falando. A última rodada vai valer muito também para essas equipes potiguares. O Souza em terceiro com uma vitória a mais, por isso que está em terceiro, mas com o mesmo número de pontuações do Maguari em décimo, com 10 pontos, e o Central com 10 pontos.
Só o Maguari tem um jogo a menos, esse jogo porque vai enfrentar o Souza hoje. No grupo A9, 13 lidera com 16, perdeu na rodada para o Lagarto. O Lagarto ressurgiu também e aí embola também a situação desse grupo A9. Porque o 13 perde, o Sergipe perde, Serra Branca e Lagarto hoje está em quarto colocado. Retrô e Decisão, mas a pontuação está muito próxima. O Decisão, um jogo a menos, tem 7, pode chegar a 10 e ainda embolar mais ainda para a última rodada. Esse jogo de decisão é no próximo sábado, dia 7. E o Retrô, com 9 pontos, chega para a última rodada também vivo para jogar em casa na última rodada. Essas são as informações geral do panorama dos nossos 4 times que estão disputando a Série D. E para encerrar, eu também quero fazer um convite para vocês aí do outro lado da telinha, que é acessar o nosso portal GE Caruaru Região. Lá tem todas essas informações, inclusive muitas outras com qualidade, com responsabilidade para vocês aí do outro lado, tá bom? Um cheiro para vocês, Almir, vou ficando por aqui. Até amanhã, que amanhã tem mais pra gente trazer aqueles gols que a gente adora, os gols do GE. Tá certo, Matheus Antunes. É isso aí, Matheus e sua camisa junina. Grande abraço, Matheusinho. Muito obrigado. A gente vai seguindo então com o seu AB1 e agora a gente vai falar sobre oportunidades de trabalho. Vamos sim, vamos falar sobre essas oportunidades agora, nesse comecinho de semana. O AB Emprego tá no ar. A Aline Melo continua com a gente e vai trazer todos os detalhes. Aline? Isso, Ami, eu falo aqui diretamente da Casa do Trabalhador em Caruaru, porque só aqui no município são 119 oportunidades. A gente separou elas para vocês. Vamos assistir. Vagas para vendedor interno. Para ter mais informações sobre qualquer uma dessas vagas de Caruaru, é possível vir presencialmente aqui na Casa do Trabalhador, que fica na rua Floriano Peixoto, número 147, no centro de Caruaru, ou também entrar em contato pelo telefone, no número 3719-9480. Para conferir novamente essas ou outras oportunidades, não só de Caruaru, mas da região também de modo geral, basta acessar o site cedep.pe.gov.br, Almir. Muito bem, Aline Melo, é isso. E a gente segue com esse AB Emprego para falar sobre os direitos trabalhistas também. E o assunto de hoje interessa muito a quem exerce o trabalho no período noturno, hein? Inclusive, nesse período de São João, surgem muitos expedientes que se dão à noite. Mas para esses horários também existem regras, Aline. Existem sim, Almir. É por isso que a gente está aqui com um advogado especialista que vai explicar para a gente que regras são essas, quais são os direitos dos trabalhadores e também deveres desses contratantes, né? Primeiro, doutor, o que se encaixa como trabalho noturno? Em qual horário? Muito bom dia para você. Boa tarde.
Boa tarde a todos. Na verdade, o adicional noturno é aquele trabalho que é executado entre as 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Mas temos que observar só um detalhezinho. Se esse trabalho ele for prorrogado após as 5 horas e iniciou depois das 22 horas, esse trabalhador terá direito também à prorrogação do adicional noturno nas horas extras. E esse adicional noturno tem alguma tabela específica para saber qual que vai ser o valor? Como é que funciona para determinar isso? Sim, o acréscimo do salário hora é de 20% sobre o salário hora, tá? Então depende do salário que a pessoa já recebe naturalmente? Sim, perfeitamente. É calculado o salário hora desse trabalhador e ele vai ter o acréscimo de 20%. Quanto maior o seu salário, consequentemente, vai ser maior esse acréscimo. Nesse período junino, muitas pessoas são contratadas para trabalhar apenas à noite. Existem regras com relação a isso? Sim, a empresa deve observar o descanso semanal remunerado, ele tem que ter pelo menos um dia que preferencialmente seja o domingo de descanso, e a empresa também deve observar que deve ser anotada corretamente a CTPS desse trabalhador. Uma vez anotado e estabelecido o horário de trabalho, ele vai ter, se for noturno, direito ao respectivo adicional noturno também. O que acontece algumas vezes é que a pessoa começa a trabalhar mais cedo e vai até a noite, vai até a madrugada. Nesse caso, também tem direito ao adicional noturno? Perfeitamente. Deve-se observar se esse trabalho ele começa ou adentra o horário das 22 horas. Esse trabalho, se ele for executado, passou das 22 horas, ainda que o início seja anterior ou posterior, aquelas horas a partir das 22 horas até as 5 horas do dia seguinte, será considerada como adicional noturno. O trabalhador também tem direito a, por exemplo, um vale-refeição para essa noite e transporte também? O que deve ser observado é o acordo coletivo da categoria, tá? Se na categoria desse trabalhador que foi contratado tiver obrigatoriedade, a empresa deverá ser obrigatória. Lembrando que aquele trabalhador que tem transporte particular, ele não tem direito a esse auxílio transporte e a empresa poderia descontar, caso conceda, até 6% do salário do empregado. Quais são os principais erros, doutor, que geralmente acontecem com relação a esse adicional noturno? A principal falha, na verdade, das empresas é com relação à contratação. Essa contratação, ainda que seja temporária, ela tem que ter um tempo determinado e deve ser anotada a CTPS desse trabalhador. Lembrando que esse horário de trabalho, se ele inicia após as 22 horas ou ela pega às 22 horas, deve ser pago adicional. Normalmente as empresas acreditam porque iniciou antes, não teria direito ao adicional, ou porque iniciou só depois, não teria direito ao adicional. Mas o adicional é para todas as horas que preenche esse intervalo. Quem trabalha em esquema de plantão também tem direito? Sim, tem direito sim. Ainda que o plantão seja de 12 por 36, ele teria direito àquelas horas que são noturnas. Esse adicional noturno também entra, por exemplo, no cálculo de férias, FGTS? Sim, há os reflexos. Caso o trabalhador saia da empresa, vai ter os reflexos sobre as férias proporcionais ou integrais, 13º proporcional integral, e também com relação às contribuições previdenciárias, FGTS, tem mais direitos. O que o trabalhador deve fazer se não estiver recebendo esse adicional? Ele deve inicialmente fazer sua queixa no Ministério do Trabalho e Emprego, também pode procurar um advogado de sua confiança para requerer perante a Justiça os seus direitos. Maravilha, muito obrigada por suas explicações. Fica então essas orientações, né, especialmente nessa época junina, porque a gente sabe que é muito comum que tenham esses trabalhos à noite, Almir. Exatamente, Aline, exatamente. Muito obrigado pelas informações aqui no nosso AB Emprego dessa segunda-feira. Bom trabalho para você. E a gente lembra que logo mais tem o Panorama CBN. Aí a gente vai conversar com o auditor fiscal do trabalho aqui em Caruaru, Francisco Reginaldo, para a gente falar sobre os dados mais recentes do CAGED, que foram positivos aqui na capital do Agreste, hein? O Panorama começa às 2 horas, na Rádio que Toca Notícia. O intervalo está vindo por aí e na volta a gente vai falar sobre a festa da cavalgada A Pedra do Reino, lá em São José do Belmonte, um evento tradicional que mexe com a região inteira. E ainda a gente vai ver a primeira reportagem da série especial sobre a força da produção de milho aqui na região durante esse período junino. Olha que beleza, hein? 12h, 44 minutos. A gente volta já.
E o seu AB1 voltou, agora meio-dia, 45 minutos. A gente vai dar uma olhadinha na movimentação do trânsito em Santa Cruz do Capibaribe, nessas imagens aí do trecho local da PS 160, rodovia estadual. Hoje a gente está vendo até uma movimentação tranquila, pelo menos nesse momento, né? Aí os veículos que vão saindo ali da esquerda do seu vídeo, ó, né? Seguindo aí nesse sentido, motos e carros, e tem também aquela pequena retenção no centro, na parte mais alta da sua tela. Mas aparentemente é uma movimentação tranquila nesse momento em Santa Cruz do Capibaribe. E no fim de semana, o município de São José do Belmonte ficou bem movimentado com mais uma edição da cavalgada A Pedra do Reino, hein? A gente acompanhou tudo. Veja na reportagem de Karen Diniz. Uma cidade tomada por um ar místico, poético, com uma forte estética que nos transporta para a era medieval. O cenário retrata uma festa que acontece há mais de 30 anos em São José do Belmonte, no sertão, e que começou com um trágico capítulo de uma história que aconteceu no século XIX, na zona rural do município. Esse massacre ele aconteceu no dia 18 de maio de 1838. Bom, sabemos que lá era um arraial sebastianista. Esse arraial sebastianista, ele, o segundo rei, porque eles se intitulavam de rei, né, os líderes lá do movimento, ele chegou a um ponto, né, absurdo de sacrificar as pessoas para desencantar o rei Dom Sebastião, que segundo eles propagavam, que lá Dom Sebastião estaria encantado, Dom Sebastião aquele rei... Preso nas pedras. Preso nas pedras, né? E daí, dentro da propaganda, né, se as pessoas contribuíssem com sangue, o rei ia desencantar e as pessoas iam ter uma vida melhor. O Castelo Armorial guarda parte dessa história no museu montado dentro do prédio. Imagens, fotos e quadros como esse de Dom Sebastião. O sacrifício das vítimas serviu de inspiração para a criação de uma das obras-primas de Ariano Suassuna, o livro O Romance da Pedra do Reino. A partir daí, os moradores conseguiram ressignificar tragédia e violência em manifestação cultural, com o surgimento da cavalgada A Pedra do Reino. Além de historiador, Valdir é um dos sócios fundadores da cavalgada. O grupo, que se tornou a Associação Cultural Pedra do Reino, criou a cavalgada, né? A ideia de Ernesto, um dos sócios, de Antônio de Alberto também, resolvemos, né, em reunião com outros membros, abraçamos a ideia deles e botamos para frente essa ideia da cavalgada. E em 1995 nós tivemos, né, para a alegria nossa, a participação de Ariano Suassuna, né? Então, que naquele tempo nós o homenageamos com o título de Cavaleiro Honorário. A Ordem dos Cavaleiros da Pedra do Reino resolveu dar esse título a ele, que ele ficou muito, né, emocionado, muito satisfeito. Mais de 30 anos depois, a pequena reunião de amigos se tornou uma grande festa que movimenta toda a cidade, com uma programação que dura 8 dias em 3 polos diferentes. É para valorizar aquilo que é nosso. A gente tem uma ligação muito grande com o Armorial, que é um movimento defendido por Ariano, e o movimento armorial é justamente isso, a defesa da cultura popular, transformando ela numa cultura clássica. Então a gente defende com unhas e dentes, né, esse movimento do Pífano, do São Gonçalo, essas raízes que são tão nossas, né? Temos também uma cavalhada, né? Então, assim, toda essa parte que é cultural é de grande importância para a gente, que a gente faça essa defesa, que a gente mantenha viva essas tradições. O polo Barracão do Movimento Cultural foi montado na Praça Samorais, no centro. Aqui, a Mostra Armorial Reino Vivo reúne shows de artistas locais, apresentações culturais e uma feira de exposições. A mostra reúne 40 expositores nesse espaço
montado na praça central da cidade, onde são comercializados diversos produtos voltados para a temática do movimento armorial e que são muito procurados por moradores e por turistas também que vêm curtir a festa. Um movimento que contribui muito para o aquecimento do comércio local. Está sendo muito movimentado, né? O pessoal abraçou muito a nossa ideia e o pessoal daqui também é muito cultural, né? Então eles juntam essa vontade que eles têm de vestir a história com a coisa que eu trouxe, né? Que é a moda. Então uniu o útil ao agradável. As vendas estão saindo como você esperava? Sim, muito mais do que eu esperava. Um espaço que encanta quem vem de fora, como esse grupo de turistas vindos de Brasília. É a primeira vez que estamos aqui. O que está achando? Nossa, estamos apaixonados. Pelo que a gente sabe, do que fala, do que estudamos, a gente está assim, cheio de expectativa, louco para ver as disputas e tudo mais. Um aumento de vendas sentido também em outros comércios, como nessa lanchonete, que também entrou no clima armorial. A festa atrai muitos turistas, filhos de Belmonte que moram fora, então já virou tradição das famílias se reencontrarem na festa da cavalgada. Então a gente tem um aumento muito grande no movimento, a gente se planeja muito tempo antes, são meses de planejamento, a gente aumenta a demanda, aumenta a equipe também, para que a gente possa atender. No Polo Nacional, shows de grandes artistas como Wesley Safadão, que animou uma multidão de fãs. Estou muito feliz, sou suspeito para falar porque eu sempre digo que o Pernambuco é a nossa segunda casa. Os principais projetos nossos de mais de 20 anos de carreira foram gravados no Pernambuco. Então a gente se sente muito em casa, muita vontade, a gente conhece bem o estado e sabemos que a nossa missão é sempre fazer uma grande apresentação, né? Grandes shows. Na programação cultural, a Cavalhada de Zeca Miron, uma espécie de competição entre dois grupos de cavaleiros, e a Cavalgada à Pedra do Reino, que reúne milhares de pessoas em um cortejo a cavalo, num trajeto de cerca de 30 quilômetros, do centro da cidade ao sítio histórico, onde também acontecem outras apresentações culturais com moradores que dão vida a diversos personagens, como o rei e a rainha da festa. Para Paulo e Marília, cumprir esse papel significa representatividade e pertencimento. Para mim é muita representatividade, né? É muito amor pela nossa terra e por a nossa cultura, né? Só quem vem, visita, conhece, sabe o amor que o belmontense tem pela cultura da Pedra do Reino. A maior importância é porque eu estou representando a cidade que eu amo, sabe? E isso leva ao nome de Belmonte, que todo mundo me conhece. Eu nasci em Serra Talhada, mas eu só nasci e corri para cá. Morei um tempo em Olinda, mas sempre no desejo de um dia voltar para cá. Um sentimento compartilhado por outros moradores. É algo grandioso, é a melhor festa, a maior festa cultural da nossa cidade. Então isso é um orgulho para nós. E eu me sinto honrada por ter feito parte, né? Também participei, né? Fui rainha no ano de 2000. Então, honrada e feliz com tudo isso. Muito bem. E olha, pessoal, a partir de hoje vamos conferir uma série de reportagens sobre a importância da produção de milho nesse período junino. Serão 3 episódios. Nessa primeira reportagem especial, a gente vai entender como esse tipo de cultivo gera renda para a região. Olha só. Se a venda de comidas de milho já é forte em Pernambuco o ano inteiro, imagina durante o período junino. Mas até a canjica, a pamonha, chegar nas mesas das pessoas, muitos empreendedores e pequenas empresas participaram desse caminho. São pessoas que enxergaram o milho como oportunidade de negócio. O milho ele é muito importante aqui para a região, né? Visto a sazonalidade que a gente tem. No período junino, a gente tem um aumento muito grande da demanda de consumo de milho, de comidas típicas, e isso aquece a economia local. Isso a gente tem aquecendo essa economia. A gente tem vários produtores rurais que são impactados diretamente por isso aí, tanto produtores, atravessadores, chefes de cozinha que trabalham com milho como matéria-prima, e a gente precisa que o produtor rural ele tenha esse trabalho de planejamento dentro da porteira para dentro, para realizar esse trabalho do planejamento direitinho, para quando chegar na época do maior valor
agregado do milho, ele ter esse milho disponível para venda. Para acompanhar o início de toda essa cadeia econômica, nós pegamos a estrada e fomos até Passira, no agreste pernambucano, a famosa Terra do Milho. Segundo o Instituto Agronômico de Pernambuco, daqui saem cerca de 100 caminhões de milho por semana durante o período junino, direto para as feiras e mercados de Passira e de cidades vizinhas. Tem um conjunto de fatores que colaboram para a multiplicação das vendas nessa época. O milho ele é fundamental, não para a sua eleição dos negros, mas para todos os agricultores da nossa comunidade. É uma fonte de renda. Depois que a gente descobriu a agricultura familiar e a irrigação, foi uma fonte de renda para todos os agricultores da nossa localidade. E no São João, essa renda aumenta? No São João, ela aumenta muito mais, porque aí a gente já planta a agricultura de sequeiro. E você pode perguntar, o que é agricultura de sequeiro, Sueli? A agricultura de sequeiro é aquela que o agricultor corta a terra normal e não precisa colocar as fitas. Ele joga o semente no chão, limpa, coloca adubo, o inverno vem e o milho dá. Mas não é só no São João que o milho movimenta a economia não, viu? Passira responde por cerca de 40% do milho comercializado no centro de abastecimento de Pernambuco. No município inteiro, são cerca de 400 hectares de milho irrigado e aproximadamente 3.000 hectares de milho sequeiro, que é aquele que depende diretamente da água da chuva. Ou seja, é muito milho, trazendo renda para muita gente o ano inteiro. O milho a gente não sobrevive sem ele, que é a renda, né? Tanto no período de inverno como nos outros períodos, que é também irrigado também, né? E essa aqui é uma economia que se faz sozinha ou você precisa da ajuda de outras pessoas também? Sempre precisa de mais alguém para, né, nos ajudar. Sua família toda é envolvida? Nossa família toda é envolvida na agricultura. Apesar da boa produção, ainda existem dificuldades para ampliar o faturamento e a qualidade do serviço. Precisa fortalecer mais o associativismo aqui em Passira. Tem muitas associações, mas são muito soltas. Então, o associativismo acho que vai fazer muita diferença aqui. Já faz em algumas comunidades onde ele é forte. Então, já faz. Então, vejo que o associativismo vai ser muito bom se eles compreenderem, se eles abraçarem essa questão do associativismo. Pensando nessas e outras necessidades, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas oferece consultoria aos empreendedores rurais para a elaboração de estratégias. O serviço deve chegar em Passira em breve. O Sebrae ele tem várias consultorias que ele pode estar levando inovação para o produtor, com boas práticas agrícolas, melhoramento genético, boas práticas na parte de irrigação também, visando um uso de recursos, principalmente como a água, né? A gente sabe que aqui no Agreste é um recurso escasso, então a gente tem todos esses pacotes de consultoria que a gente pode estar apoiando o produtor rural, justamente no auxílio disso aí, de estar utilizando os seus produtos de uma forma mais estratégica. Pedro e Sueli são apenas representantes de diversos empreendedores rurais que dependem do milho como fonte de renda. Eles sabem bem da importância disso. O milho que vocês produzem aqui vão para onde? Vai para as cidades vizinhas e também vai para a Ceasa, né? Então, vamos dizer que Pernambuco inteiro basicamente se alimenta do milho que Pedro produziu aqui. Isso. E como é que você se sente com isso? Feliz, né? Grato, porque é do milho que a gente tem um sustento, né? Que a gente sobrevive. E para nos manter, né? A nossa família. Sueli é agricultora, filha de agricultor, casada com agricultor e criei minha família toda na agricultura. Hoje eu tenho 3 filhos, os 3 formados. O meu mais velho hoje, ele é concursado federal. A minha do meio, ela é neuropsicóloga e o meu caçula está terminando engenharia civil. E isso Sueli conquistou com a família trabalhando na agricultura. E amanhã a gente vai ver a turma que trabalha com o que é produzido a partir do milho, hein? E assim termina o seu AB1 dessa segunda-feira, desejando uma ótima semana para todo mundo e, claro, uma ótima tarde também. A gente volta a se encontrar nessa terça-feira, a partir das 11h45, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Até lá!